Vamos à matéria da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílio divulgada pelo IBGE em 2013 indicam que viviam no Brasil 103,5 milhões de mulheres, o equivalente a 51,4% da população. Mesmo assim, a diferença no tratamento entre os dois gêneros está presente na sociedade. Na questão salarial, por exemplo, o problema é evidenciado. De acordo com pesquisa do site de classificados de empregos Cato, as mulheres recebem, em média, 30% menos que os homens. Na mídia esportiva brasileira, os principais canais de TV aberta ou fechada não possuem narradoras do sexo feminino nem comentaristas. Os cargos que são ocupados por mulheres são os de repórteres e apresentadoras. Camila Matoso é repórter do canal pago ESPN e fala que o meio esportivo possui características machistas. É um reflexo da sociedade como um todo. Então, obviamente, tem bastante machismo, reprodução, mesmo por parte de mulheres, reprodução do machismo. E é uma coisa que a gente tem que lidar todos os dias, né? Porque, como você falou mesmo, por ser um ambiente muito mais ocupado por homens, né? Então, aqui na minha redação, por exemplo, de repórter, no site só tem eu. Então, é claro que acaba sendo um pouco mais complicado, assim, de conviver com isso. Mas também é muito uma questão de saber lidar, no começo, às vezes, é mais difícil, você não é tão segura, não é tão confiante, então isso acaba te atingindo um pouco mais, mas depois você vai aprendendo a lidar e se você, assim, conhece, se você sabe o que você está fazendo e se posiciona e é, enfim, firme no que você está fazendo, também é tranquilo, assim, de driblar. Hoje eu não diria que é, para mim, um problema conviver com isso. Segundo ela, a preferência do gênero masculino dentro do jornalismo esportivo acontece até mesmo de forma inconsciente. Por outro lado, Camila pontua que a procura de mulheres nessa área de jornalismo é menor. Tem também um número menor de mulheres que procuram por isso, né? Procuram para cobrir, por exemplo, para ser repórter de esporte e tal. Eu tenho muitas amigas que, quando eu falo que trabalho com isso, ou vão falar, né, para outras pessoas, minha amiga trabalha na ESPN, é repórter de futebol, tá? A própria mulher fala, nossa, sério, eu acho muito chato futebol. Então, claro que reflete também o fato de ter mais homens que mulheres, reflete também o interesse. Ela morou um tempo em Londres e, quando voltou ao Brasil, começou a trabalhar na redação do jornal esportivo Lance, mas já enfrentou algumas situações delicadas na profissão. Há muitos comentários, é mulher, por isso que conseguiu, o diretor gosta dela porque é mulher. Tem comentários de todos os tipos, entendeu? E você vai aprendendo a conviver com isso, porque não tem outro jeito. E você vai mostrando sua personalidade, vai ficando bastante tempo, vai mostrando que não é só com um clube que você consegue dar notícia exclusiva, vai mostrando que você pode fazer, e isso vai diminuindo, obviamente. Mas eu tive N problemas. Por exemplo, outras redações cobrarem seus repórteres por matérias que eu dei, e os repórteres justificarem dizendo eu não posso usar os mesmos métodos que ela, por exemplo. Até situações de vou numa pauta e um dirigente faz uma brincadeira sem graça na frente de todo mundo. E aí, assim, você vai aprendendo a lidar, assim. Tem vezes que você tem que lidar simplesmente ficando quieta. E tem vezes que você tem que se impor, que é o caso dessa vez que um dirigente fez uma piada sem graça e eu falei, olha, desculpa, piada comigo desse jeito não. E pronto, nunca mais, em nenhum momento, ele se dirigiu a mim da forma como ele tinha falado e serviu para ele ver que, assim, se ele quer fazer esse tipo de brincadeira comigo, não vai ser. Espero que com nenhuma outra mulher. No caso da divulgação de modalidades esportivas, o noticiário segmentado é predominado pelas masculinas. Quando se fala em mulheres dentro do esporte, a sua aparência física ganha mais destaque do que sua capacidade técnica ou êxito na modalidade.
O professor da Universidade Federal de São Carlos, Osmar de Souza Júnior, fala sobre a erotização da mulher no meio esportivo. Parece que uma das formas da mulher estar presente no esporte é para embelezar, né? Essa ideia de que tem um espaço, mas o espaço desde que elas vistam roupas atrativas, desde que elas sejam sensuais. Então, os uniformes das esportistas, existe uma busca por um uniforme que valorize as formas da mulher. Então, essa erotização é bastante recorrente e está muito relacionado também a esse universo machista que você comentou ali atrás, né? A ideia de que, assim como o espetáculo esportivo, né, a mulher é mais um dos aspectos que agrega valor a esse espetáculo para ser consumida pelo homem. Recentemente, o ex-diretor de futebol do Cruzeiro e atual Palmeiras, Alexandre Matos, fez um comentário que gerou repercussão. Ao criticar uma bandeirinha, disse que ela não deveria apitar jogos, mas deveria posar nua para uma revista. Osmar comenta sobre o modo como os times femininos são tratados pela mídia. Você muitas vezes vai ouvir na mídia, quando divulga algum resultado, vamos dizer, da seleção de basquete, eles vão falar, as meninas da seleção conseguiram resultado positivo, coisa desse tipo. Então, sempre esse meninas, ele vem carregado tanto de um sentido de jovialidade, né, de erotização, porque eu não quero mulheres velhas, eu quero mulheres jovens, né? Como de infantilizar mesmo, de tratar elas como menores, né? Camila Matoso acredita que as mulheres vêm ganhando maior espaço no meio esportivo, mas tem certo receio. Eu acho que está mudando no sentido de abrir mais espaço para mulheres. Se é nesse sentido, eu acho que está mudando. Mas assim, eu não vejo muito mais do que isso. Até porque a gente tem até uma questão que a gente fala muito, as mulheres repórteres e tal, que tem uma exigência dos canais, principalmente da televisão, em ter mulheres bonitas, explorar a imagem da mulher apresentando programas, o que não necessariamente é bom, assim, eu não vejo com tão bons olhos, né, porque você acaba, mesmo tendo mulheres participando, você acaba continuando tratando do mesmo jeito, de forma machista. Então, só tá ali porque ela é muito bonita, isso acaba incentivando ainda mais. Ela acredita que a presença cada vez maior das mulheres no jornalismo esportivo pode contribuir para uma melhora da situação, mas fica incomodada com algumas coisas, como, por exemplo, as eleições das musas dos campeonatos. Qual seria o problema de ter a musa do Brasileirão? De fato, talvez não seja nenhum, mas é uma coisa que, quando eu vejo, me incomoda, entendeu? Porque, como isso é usado? Você entra num site e estão as fotos na home seminua. Pô, é muito apelativo, sabe? É tipo caça-clique, completamente. E é fazendo isso com o corpo de uma mulher. Então, eu acho que isso só atrapalha, assim. E por que não tem a galeria do homem mais bonito da torcida do Corinthians, por exemplo? Não tem, só tem da mulher. É verdade, mas é porque o futebol é muito mais assistido por homens do que por mulheres. Bom, tudo bem, mas talvez desse clique também. Osmar comenta que a mídia precisa colaborar e tem papel fundamental para que haja mudanças no cenário. Eu acho que a mídia tem um papel fundamental. Começaria por respeitar as mulheres esportistas, né, e tratar elas primeiro como atleta, antes de ficar buscando atributos femininos, aquela história de, olha, ela é bonita e tudo mais e ainda joga bola, não é? Então, ao invés de ficar fazendo a divulgação das formas da mulher, o que quer que seja nas reportagens, né, a bandeirinha que fica sendo filmada o tempo todo de costas e tudo mais, deveria ter sido dado mais crédito para os aspectos técnicos, né? Então, a bandeirinha que acertou, a bandeirinha que errou determinado lance no jogo, o campeonato de futebol feminino. Então eu vou falar das estatísticas, das conquistas das equipes, do rendimento das atletas, quem que é artilheira do campeonato, e não da musa do campeonato. Então, o mesmo olhar que eu dou para o esporte dos homens, né, buscando essa valorização do rendimento e tudo mais, poderia ser dado também para a mulher. Eu acho que isso seria um avanço, né? Trabalhar também, a gente sofre para achar informações sobre o esporte de mulheres, né, no Brasil, porque na televisão dificilmente passa, então tem que buscar pela internet, os jornais também dão um espaço muito reduzido. Então acho que ampliar esse espaço
já seria muito bem-vindo. Duda Amorim e a seleção feminina de handebol são exemplos que o talento e a capacidade feminina vão muito além da aparência física. A jogadora de handebol foi eleita a melhor do mundo na categoria no último dia 25 de fevereiro. Já a seleção brasileira da modalidade ganhou de forma inédita o título mundial em 2013. No futebol, a jogadora Marta foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo e o time de São José dos Campos é o atual campeão mundial. Mas a situação do esporte mais popular do país é precária nesse gênero. Camila Matoso tentou ser jogadora de futebol, mas as dificuldades, como falta de clube e estrutura, fizeram com que ela desistisse da carreira. Osmar de Souza diz que a solução é profissionalizar o esporte. Então, a profissionalização estaria diretamente ligada também à melhoria da qualidade do jogo. Tem gente que fala que o jogo de futebol feminino não é atrativo, que é um jogo de menor qualidade do que dos homens, e quando a pessoa não ganha para jogar, tem treinamento em condições precárias e tudo mais, tudo é feito na raça e no amor pelo esporte, como costumam dizer, né? É muito mais difícil de conseguir resultados, né? Segundo ele, a perspectiva de mudanças é pequena com os atuais comandantes do futebol brasileiro. Quando eu tenho um Marinho na Confederação Brasileira saindo para entrar o Marco Polo Del Nero, é tudo que a gente tem de mais retrógrado no futebol, né? E esses caras não estão nem aí para as mulheres jogar futebol, né? Os caras querem saber dos homens, e não é de qualquer homem também, é da elite, né? Da seleção brasileira, que dá muito dinheiro para a CBF, né? A seleção das mulheres, por hora, não rende nada, né? E ainda é algo que incomoda muito os machistas, né? Ver mulher jogando futebol. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Ao som de Maria Maria, vamos aos agradecimentos, né? Quem contribuiu com a nossa matéria da semana, o professor Osmar de Souza Júnior e também a jornalista da ESPN, a Camila Matoso. E vamos falar também, conversar um pouquinho, colocar na roda os produtores deste conteúdo da semana, tanto o Thiago Pavini como o Heitor Facini. Um abraço para você, Heitor. Um abraço, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes do Observatório, a todos os companheiros da mesa aqui. O primeiro ponto que eu queria colocar é que a mídia, tratando da representatividade na mulher, na mídia esportiva, é pensar que ela não é nada mais do que um reflexo da sociedade. A forma como que trata, quando vai falar sobre mulheres no esporte, muitas vezes eles referem às mulheres como se fossem falar com as musas esportivas, e isso é um ponto que colocam a aparência física delas muito mais importante do que a própria qualidade técnica. E muitas vezes falando isso de mulheres que tiveram grande êxito, colocam ela como se ela estivesse lá só por conta da beleza dela, não porque ela teve um papel importante no esporte dela, porque ela está desempenhando o papel dela, tem êxito na matéria, tem talento, ela tem qualidade, ela tem técnica, tudo isso, coloca isso. E isso é importante ressaltar também, na maioria de muitos sites esportivos, principalmente os que são voltados, utilizam uma linguagem mais coloquial, assim, que muitas vezes quando vão falar sobre mulher no esporte, seja namorada de algum jogador, seja uma própria atleta, colocam ela como se fosse uma musa, colocam ensaios sensuais dela durante a matéria, uma galeria com ensaios sensuais, sem ressaltar o resto. Ela só tá lá por causa do corpo dela, por causa da beleza dela. Isso é o que eu queria ressaltar ao fazer essa matéria aqui. Ô, Thiago, então estão destacando os pontos errados aí das mulheres no esporte. O Tuca também vai acrescentar, pois não, Tuca? Por exemplo, a gente teve um caso aqui em Bauru há pouco tempo. A Mari Paraíba estava jogando aqui no time de Bauru, e toda vez que ia entrevistar ela no programa esportivo local da TV, parecia que ignoravam as outras jogadores. Só se entrevistava e só se mostrava e só se falava na Mari Paraíba, né? E que nem estava em forma, chegou aqui fora de forma, ficou um tempo treinando, jogou pouco, foi embora, mas durante esse tempo o vôlei
feminino foi notícia no esporte local por conta da atleta. Quando chegou aqui a Mari Paraíba, né, para reforçar o time bauruense, quase não colocaram o currículo da atleta, onde ela havia jogado. Diziam apenas, atuou pela seleção brasileira, mas foi capa da Playboy. Era o grande identificador aí da Mari Paraíba. Pois não, Carlo Napolitano? Acho que o Heitor disse, também foi ressaltado pela jornalista Camila Matoso, que acho que é muito mais um problema social do que do esporte. Acho que essa falta de presença feminina está na política, na gestão de grandes empresas. Então é um problema social, ou seja, a sociedade brasileira é machista, né? E isso se reflete também no mercado de trabalho. Mas eu diria, complementando o que o Heitor disse e você, Carlão, eu diria que no esporte é pior ainda. Sim. Porque a gente vê a presença da mulher cada vez mais frequente em cargos que antes eram ocupados por homens, né? Apesar de elas receberem menos, ocupando o mesmo cargo em empresas privadas, a gente vê a presença da mulher na universidade, em cargos de gestão, em outras áreas. Mas no esporte, acho que o mais perverso é que a mulher é destinada sempre à tarefa de ser apresentadora de um programa de TV, e ela vai emprestar a sua aparência física, eventualmente um rosto bonito nos padrões aceitos pelo mercado publicitário, e quase nunca nós temos mulheres comentando partidas, narrando partidas. Elas fazem reportagens ou fazem apresentação. E eu acho então que no esporte isso é uma coisa extremamente nociva, até porque nas nossas escolas de comunicação a gente percebe algo mais acentuado até do que os próprios dados do IBGE sobre a população brasileira. Nós temos hoje cerca de 2/3 de mulheres ocupando os assentos dos cursos de comunicação, especialmente jornalismo, né? E para onde vai toda essa mão de obra, esses profissionais que daqui a alguns anos devem ocupar os postos de trabalho? Então, o esporte é uma das poucas áreas ainda dentro do jornalismo que ainda é um pouco refratário e impermeável à presença da mulher. A mulher ocupa cargos na editoria de política, de economia. Algumas das principais comentaristas de economia da nossa televisão são mulheres. Sim. Mas no esporte a gente ainda continua refém de um certo preconceito histórico e que não acontece só no Brasil. Eu queria reforçar que isso acontece no mundo todo, né? O Osmar de Souza ele comentou justamente isso na entrevista, que na verdade o machismo no esporte se camufla de acordo com o esporte da identidade nacional. Então no Brasil é o futebol, no futebol está mais acentuado. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá o basquete, por exemplo, é o esporte mais assistido, mais visto, ou então o futebol americano. Você percebe que também são esportes voltados para homens lá também. Então não é restrito apenas no Brasil. Um fato que eu acho importante ressaltar também que foi comentado, é a falta de informação a respeito dos esportes femininos, né? Ano passado a gente até chegou a comentar sobre a final do handball, que não foi transmitido na TV aberta, né? Eu tive que assistir a partida pela internet em canal pirata no Esporte Interativo, que foi o único meio que transmitiu a final. E foi um jogo histórico, né? Sim. Ganhou lá na Sérvia, num caldeirão sérvio, uma partida histórica e não teve tanta repercussão. Uma transmissão tanto ufanista, mas... Exatamente. E, por exemplo, esse ano vai ter a Copa do Mundo de futebol feminino, né? Dia 6 de junho agora vai começar lá no Canadá. E a gente não vê muita informação a respeito dessa Copa do Mundo. Por exemplo, quando teve a Copa do Mundo no passado, há 2 anos antes de começar a Copa do Mundo, já soltava informação, falava sobre estatística, bastante coisa. E parece que nem vai acontecer nada esse ano. Ignoram, né? Já estão falando da próxima Copa do Mundo masculina, mas ignoram o fato que esse ano teremos uma Copa do Mundo voltada aí para as mulheres, né? E o interessante também é pensar que quando vamos falar sobre das mulheres com êxito e não levando em conta a aparência física, é só quando é caso extraordinário, quando chega a melhor do mundo e quando o esporte masculino, a mesma modalidade masculina está em baixa. Por exemplo, quando a Marta ganhou a melhor do mundo, a seleção brasileira estava em descrédito. Foi a era após a Copa de 2006 e a seleção brasileira estava em descrédito. Aí pegaram a Marta para falar e começaram a falar mais dela porque a seleção brasileira não passava essa confiança. Isso é outro ponto importante de frisar. Se a seleção brasileira fosse a melhor do mundo e a Marta fosse a melhor jogadora do mundo feminino, a seleção brasileira de futebol masculino seria muito mais falada e a Marta seria completamente esquecida. E algo legal também, desculpe interrompendo, Zeca, é a respeito do comentário sobre a profissionalização, por exemplo, do futebol. Dá até para traçar um paralelo, talvez, com o futebol masculino. Por exemplo, há quem diga que o futebol feminino é um jogo feio de assistir,
que não vai ter torcida, que não vai ter patrocinador. Mas se a gente for pensar, é uma falta de profissionalização, porque seria uma reação em cadeia. Você começa a profissionalizar o esporte, vai ter jogos mais bonitos, vai começar a atrair público e vai ter patrocinadores, né? Por exemplo, o São José, ele atraía mais público do que o São José masculino na época, né? Quando foi campeão da Libertadores. Então, é uma reação em cadeia. Se a gente pega, por exemplo, os jogos da Série A2, Série A3 ou até quarta divisão do Campeonato Paulista, é um jogo duro de assistir, né? Aquele lê uma enxadada e uma minhoca é verdade nessa divisão. Então, a parte do futebol que também não tem muita profissionalização, é um jogo feio de assistir também, não tem muita torcida e o patrocínio é escasso, né? É que você está muito habituado a ver jogos do 15 de Jaú lá na sua cidade, por isso que você tem essa impressão. Os jogos são duros de assistir, mas é gostoso porque eu tenho de coração, né? Então a gente faz esforços e queria comentar duas coisas. Como disse o professor Osmar de Souza, professor da Federal São Carlos, existe uma exploração midiática do corpo feminino no esporte, já vista capas de jornais, as transmissões televisivas, os uniformes que algumas mulheres usam nas suas modalidades também colaboram para isso. O vôlei de praia, por exemplo, quer dizer, os homens não usam aquele tipo de vestimenta que as mulheres usam, né? Mas eu também diria que alguns homens são alvo dessa exploração do corpo quando eles atendem a esses critérios de beleza que o mercado privilegia. Sim, temos o caso clássico do Beckham. O Beckham, e eu diria, para falar de vôlei, o Tucamérico, a geração de prata do vôlei, que foi medalha de prata em Los Angeles em 84, além de serem jogadores espetaculares, né, de muita qualidade técnica, aquela geração ficou marcada pela criação de mitos de beleza. Sim, de símbolos sexuais. Símbolos sexuais, Montanaro, Renan... Até o Bernard, né, chegou a figurar. Por incrível que pareça. Você tá forçando a barra. Não, mas ele fazia parte, Carlão. Então os homens atendiam um outro público feminino. Mas os homens também são... O que aconteceu com o Raí? O Raí, que era um grande jogador, eu nunca achei o Raí um craque. Apesar do nosso amigo Jefferson Goulart achar que o Raí está no nível de um Pedro Rocha. Mas o Raí, inclusive, continua emprestando a sua credibilidade estética para campanhas publicitárias. O Giba no vôlei. O próprio Kaká. O Kaká. E eu queria fazer um destaque aqui sobre essa questão da presença da mulher na mídia. Há um pioneirismo em São Paulo no rádio, que é a Rádio Mulher, que nos anos 70 tinha uma equipe só feminina cobrindo esportes. E um dos nomes emblemáticos dessa equipe é a Regiane Ritter, que durante muito tempo trabalhou na TV Gazeta também. E ela fazia parte de algumas edições do programa Mesa Redonda, o programa dominical, que vai ao ar domingo à noite na TV Gazeta em São Paulo. E ela fazia parte da bancada de comentaristas, né? Então era muito divertido ver uma mulher com personalidade, com conhecimento, discutir, debater temas em meio a tantos homens. Outra curiosidade, Zé, que eu andei fazendo uma pesquisa, porque eu lembro que eu vi uma locutora, né, uma voz feminina narrando jogos de futebol. Eu fui fazer a pesquisa e eu consegui descobrir o nome da cidadã. Era Estela Mareco, é paraguaia. Ela transmitiu a Copa América em 99 pela Rádio Nanau AM e quem era o comentarista dela era o Romerito. Então uma curiosidade. Mas isso é um caso extremamente raro. E a repórter de campo era a Larissa Riquelme, não? Não sei, Zé. Podia talvez, ser, né? Mas em 99 acho que ainda não. Uma coisa só para complementar a fala do Zeca. Vamos lá, Heitor. É que mesmo alguns homens atendendo ao padrão de beleza, eles são lembrados por atender esse padrão. As mulheres normalmente elas só são lembradas quando atendem o padrão de beleza. O esportista masculino, não importa se ele entra nisso ou não entra, ele é lembrado pelo... Ele é reconhecido de outras formas. Nós temos um caso clássico aqui da judoca e de Nancy, né, que foi repudiada pelo público em função da sua aparência física, que é um caso extremamente a ser repudiado. Ou então reconhecida por algum outro aspecto que não seja a qualidade técnica. Por exemplo, no handball, se você falar sobre a seleção, todo mundo vai se lembrar da goleira, né? Por causa do nome dela, que era um pouco diferenciado, assim, né? Qual era o nome dela? Era a Xana, né? Sim. E muita gente conhece... Por causa do duplo sentido do termo. Exatamente, mas assim, a melhor jogadora do mundo, ninguém vai saber que está na seleção brasileira, mas a goleira que tem um nome diferente, as pessoas conhecem. Perguntei para testar o Thiago Pavini, mas está muito bem informado, né? Mas vocês sabem que em Portugal esse é um apelido muito comum, até porque não há acepção, a segunda acepção que temos aqui no Brasil. E é legal agora, para finalizar esse tema, o Museu do Futebol em São Paulo vai realizar uma palestra nesse sábado, né?
que vai divulgar a história do futebol feminino, e a ideia é ter debates até dezembro, né? Até dezembro para contar essa história. Então ela é organizada pela jornalista Luciane Castro, pela comentarista Juliana Cabral e pelo técnico René Simões. Aproveitando o gancho, Thiago, quero aproveitar aqui a presença do Zeca também. Zeca, qual a importância desses eventos no Museu do Futebol? Sei que você participou e participa de vários eventos. Queria que você falasse rapidamente para o nosso ouvinte. O Museu do Futebol, a princípio, a gente acha que ele só tem o acervo fixo, né, e algumas exposições temporárias, mas o museu tem sediado uma série de acontecimentos, eventos, palestras, mesas redondas. Eu faço parte de um grupo que se reúne mensalmente lá, que é o Memofute, que é um grupo que procura buscar a memória do futebol a partir de entrevistas com jogadores antigos. No último sábado, por exemplo, o jogador Dudu, do Palmeiras, foi o convidado e ficou lá durante 1 hora e pouco falando sobre a sua carreira. Gravados? São gravados, não sei se estão disponíveis para consulta pública. A Luciane Castro, inclusive, faz parte do Memofute, é uma colega desse grupo, e o museu tem diversificado um pouco a sua atuação, inclusive promovendo esses eventos que buscam a discussão de temas que não são tão pautados pela mídia. Já houve discussão também sobre homofobia no futebol, racismo, então o museu tem uma programação bastante interessante. O legal é que esse evento vai ter a cobertura da Rádio Central 3, né, que fizemos uma matéria a respeito dela, então vai fazer a cobertura. E terminar agradecendo a amiga Glaucia Cunha, mandar um efusivo abraço para ela. Ela entrou em contato com a gente, sabia que iríamos falar sobre as mulheres no esporte, né? Então ela até comentou pra gente entrar em contato com a Maria Amélia, que é a técnica de handebol da cidade. Tentamos entrar em contato para falar que está expandindo o esporte aqui na cidade. Infelizmente não conseguimos, mas fica aqui o nosso agradecimento, o nosso carinho pela Glaucia. Tá certo. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado fica por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com os comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo, Zeca Marques, também o Heitor Facini e o Thiago Pavini, né, falando a respeito da matéria da semana. Equipe de reportagem com André Magalhães, Lucas Rueles, Vitor Almeida, Vinícius Passarelli, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica do Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço e até o próximo sábado. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.